Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade ele nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo e esse é mais um vídeo do Graça em Flor. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas, que eu tinha falado para vocês mandarem as perguntas pelo Typeform, que eu vou colocar o link na descrição e vocês podem continuar mandando perguntas, porque esse é só o primeiro momento devocional. Essa foi a pergunta que eu mais recebi. Por que a gente faz um momento devocional? Em primeiro lugar, a gente faz por causa da vulnerabilidade. Como cristãos, a gente precisa se colocar diante de Deus com o espírito de humilhação, com o espírito de dizer: Deus, aqui estão os meus problemas, aqui está o meu coração, aqui estão as minhas dificuldades e eu quero colocar tudo diante do Senhor porque o Senhor nos manda fazer isso. Essa oportunidade de ter essa vulnerabilidade diante de Deus, que é algo muito difícil para o ser humano, porque nós somos muito orgulhosos, é importante que a gente tenha esse momento só nós e Deus para que essa vulnerabilidade possa existir, né? Jesus mandou que a gente entrasse no nosso quarto e fechasse a porta do quarto para estarmos a sós com o Pai. Jesus fazia isso, né, quando ele se afastava das multidões e ele se colocava para orar separado. Então é esse momento a sós com o Senhor que nos dá essa oportunidade de sermos completamente abertos com os nossos medos, problemas, anseios, com os nossos pecados, até para que possamos confessar isso a Ele. É preciso existir esse momento de vulnerabilidade. A palavra diz que Deus está perto dos humildes de coração. Então ele se coloca presente quando nós realmente nos colocamos no nosso posicionamento de servos e nos permitimos ao mesmo tempo de sermos servos, sermos filhos e termos esse momento a sós com Ele. Essa vulnerabilidade nos faz próximos de Deus. Agora, existe uma questão que as pessoas dizem: mas eu não sinto prazer nesse momento, eu não sinto vontade de ter esse momento, então por que eu vou fazer? Como cristãos, eu acho que a gente precisa aprender que sentimento não traz obediência. Pelo contrário, é a obediência e a disciplina que precedem o sentimento. A gente tem muito essa questão de sentimentalismo: eu não sinto vontade, eu não sinto prazer, eu não sinto a presença de Deus. E aí a gente acaba usando isso como desculpa para não ter esse momento com Deus, que é um momento necessário e um momento que Ele nos manda ter. Então a gente precisa deixar o sentimentalismo de lado e nos colocarmos mais racionalmente perante o Senhor, sabendo que Ele nos mandou ter esse momento, sabendo que Ele diz que quando nós alimentamos o Espírito, nós enfraquecemos a carne, e que se nós não alimentamos o Espírito, a carne ela fica realmente mais forte. Então, sabendo que se o sentimento não vier, a obediência tem que ser aquilo que nos leva aos momentos devocionais. O estar ali na palavra, lendo a Bíblia e orando, que é a definição mais ou menos de devocional é essa, né? Ler a Bíblia e orar, receber de Deus e falar com Ele. Que esse momento precisa acontecer mesmo que você não se sinta com vontade, não se sinta à vontade fazendo isso. É uma obediência que você precisa crer pela fé, que trará essa vontade, e conforme você for fazendo, começando com 15 minutos, de repente meia hora, de repente uma hora, você vai ver que vai existir um crescendo nessa vontade, nesse prazer de estar na presença do Senhor. Então não deixe que a falta de vontade te impeça de fazer, mas faça mesmo sem vontade, porque o Senhor vai ser fiel em te dar prazer em estar na presença dele. Quantas vezes a gente já comeu sem estar com fome, porque a gente sabe que o nosso corpo precisa de comida, né? Que o saco vazio não para em pé. É a mesma coisa com a palavra, né? O espírito vazio, ele não para em pé. Então, mesmo que você não esteja com fome, mesmo que você não esteja com vontade de comer, ainda assim alimente-se do Senhor e Ele vai ser fiel em te manter em pé. O Joshua Harris, no livro Cave Mais Fundo, ele fala que o espírito e a carne são dois cachorros. E que quando você alimenta o espírito, ele fica muito mais forte do que a carne. Mas quando você alimenta a carne, ela fica muito mais forte do que o espírito. E é um desses dois cachorros que vai te controlar. Então você precisa escolher qual que você vai alimentar. Para mim é um grande privilégio estar na presença do Senhor. Por mais que a gente, por vezes, não sinta essa vontade, esse desejo, eu sei que isso é uma constante na vida cristã, mas imagine o privilégio. Para meditar um pouquinho no privilégio que é entrar na presença de Deus. O Tim Keller tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que a única pessoa que tem o direito de entrar, que tem o privilégio de acordar o rei às 3 horas da manhã para pedir um copo de água, é o filho do rei. Então essa é a única pessoa que pode fazer isso sem ser morta, né?
E é a mesma coisa nós com Deus. Nós temos esse privilégio imenso de entrarmos na presença dele quando quisermos, quando precisarmos e colocarmos diante dele as nossas ansiedades. Ele mesmo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados, não fiquem inquietos, não fiquem medrosos, mas coloque tudo diante de mim, oração e súplica e ações de graça. Então, ele nos deu esse privilégio como Deus Todo-Poderoso, como Rei da Glória, Rei dos Reis, de que nós entrássemos na presença dele, nos colocássemos diante da sua corte real, diante do seu trono, chorando, rindo, com todos os nossos problemas, com todas as nossas alegrias. E esse é um privilégio que a gente precisa agarrar. Então a gente precisa começar a ver o devocional como um privilégio, não como uma obrigação. A gente precisa entender também que o devocional é um relacionamento. Imagina que triste que seria se nós fôssemos aos nossos pais somente quando a gente quisesse alguma coisa. Então a gente está na casa deles, a gente depende deles, mas a gente só conversa com eles quando a gente quer pedir. Eu quero mais isso, eu quero mais aquilo, eu quero uma cama maior, eu quero um carro melhor, eu quero... Imagina que relacionamento terrível e superficial. E às vezes é isso que a gente faz com Deus. Quando o aperto vem ou quando a gente tem um anseio no coração, a gente vai até Ele como se Ele fosse um gênio da lâmpada. Quando na verdade Ele diz que Ele é nosso Pai. Então a gente precisa criar esse relacionamento com Deus. E um relacionamento ele só acontece tanto humanamente quanto divinamente, na horizontal e na vertical, quando as duas partes conversam, quando as duas partes têm esse interesse e essa disposição. Agora vamos pensar um pouquinho na questão prática. Primeiro, eu oro. Eu oro e eu peço ao Senhor que abra os meus olhos para o texto, abra os meus olhos para a verdade que Ele pôs naquele texto inspirado, para que eu possa aprender dele. Quando eu faço? Eu faço meu devocional pela manhã. Eu acredito que não seja uma regra, né? Mas o John Bunyan tinha uma frase que eu gosto muito. Ele dizia: aquele que corre de Deus pela manhã dificilmente o encontrará no restante do dia. E o salmista também que falava que pela manhã ele encontrava o Senhor. Então eu acredito que pela manhã, quando você busca o Senhor, a face de Deus logo no começo do seu dia, quando essa é a primeira face que você busca, é a primeira face que você contempla no seu dia, eu acredito que muda o tom do dia como um todo. Eu gosto também de pensar num devocional de manhã e à noite. Deus disse a Josué, né, medita nessa lei de dia e de noite. Então eu acho positivo tanto fazer de dia quanto fazer de noite. Se você diz que tem falta de tempo, poxa, Fran, eu não tenho tempo para fazer nem 15 minutos, quem dirá de manhã e de noite. Eu acho que isso é um pouco de falta de fé. A gente precisa crer que Deus quer estar conosco e quer que estejamos com Ele intencionalmente. Então, se a gente orar, se a gente pedir, Ele vai nos dar a capacidade de fazer isso. A Annie Ortland, que escreveu o Formosura Feminina, que a gente tem estudado nos podcasts, ela disse que ela fazia esse devocional quando ela tinha filhos pequenos, às 3 horas da manhã. Era o único momento do dia que ela conseguia estar com o Senhor, era às 3 horas da manhã. Então, a gente precisa começar a crer que se for preciso fazer às 3 horas da manhã, então que Ele vai nos dar capacidade para isso. Mas que em algum momento nós precisamos de fato estar com Ele intencionalmente. Como eu faço? Eu estou seguindo o plano de leitura cronológico, né? A leitura bíblica cronológica, que segue a ordem dos acontecimentos, não a ordem dos livros da Bíblia. Então, por exemplo, depois de Gênesis vem Jó, porque o que aconteceu em Gênesis, historicamente, foi seguido por Jó, pela história de Jó, e não pela história do Êxodo. Então, depois de Gênesis vem Jó, e depois de Jó que vem Moisés no Êxodo. Então, eu acho interessante, é a primeira vez que eu estou fazendo essa leitura, mas aí o plano de leitura bíblica fica completamente à sua escolha, né? Se você quiser fazer o Velho Testamento e o Novo Testamento ao mesmo tempo, Salmos, Provérbios, enfim. Isso aí você pode encontrar vários no Google, inclusive o cronológico. Eu gosto de fazer meu devocional com um comentário bíblico, porque eu sei que eu não sou capaz de tirar do texto tudo que o texto poderia me dar. Então eu meio que dependo desses homens mais capacitados do que eu e do comentário bíblico deles para isso. Eu gosto muito de usar a Bíblia do John MacArthur, a Bíblia de estudo dele mesmo, que logo embaixo dos textos tem os comentários bíblicos, é mais fácil porque está bem ali na Bíblia. Mas atualmente eu tenho usado os comentários do D.L. Moody, que estão na internet. Se você jogar comentários bíblicos D.L. Moody, você vai encontrar eles para download. Eu vou colocar o link aqui na descrição também. Eu gosto desses comentários porque eles acabam trazendo do texto muitas coisas que a gente não consegue ver sozinhos, né? Além disso, eu gosto da questão do hebraico para o Velho Testamento e do grego no Novo Testamento. Eu não entendo nada de hebraico nem de grego, mas de vez em quando é interessante abrir no Google a Bíblia em hebraico ou em grego, caso você tenha alguma dúvida de tradução, alguma dúvida do contexto. Às vezes, se você jogar até no Google Tradutor, você consegue ver um pouco da tradução das palavras.
Os comentários bíblicos geralmente trazem, essa palavra vem do grego isso, que significava isso, enfim. Mas até por conta própria é divertido, às vezes, tentar buscar essa origem das palavras. Para além disso, eu uso também o meu diário espiritual. Eu posso fazer um post só sobre isso, porque eu acho que vai ficar um pouco extenso tentar explicar tudo aqui. Mas eu uso esse daqui que eu comprei nos Estados Unidos, que tem Deuteronômio 31:6, seja forte e corajosa, que tá também no meu colar, seja corajosa, que eu acho que é o que Deus tem me ensinado bastante ultimamente. Mas dentro dele, olha, eu posso escrever o trecho inteiro da Bíblia, e às vezes eu passo um marca-texto. Eu coloco sempre a data e o texto que eu estou estudando, aqui no caso Deuteronômio 3, e aí ou eu escrevo uma explicação minha, ou uma parte que eu peguei no comentário bíblico, ou o próprio versículo com anotações sobre ele. O que eu faço também é colocar frases, essa aqui é uma música que nem cristã mas que para mim fazia sentido no contexto do que eu estava vivendo. E às vezes eu coloco também o que aconteceu, é um diário mesmo. Acaba sendo um diário para me lembrar do que Deus tem feito, para me lembrar do que eu tenho vivido, e me ajuda muito na parte de estudos. Aqui, por exemplo, eu estava estudando as 12 tribos de Israel, e aqui eu vi o censo de quantas pessoas deveriam ir para a guerra de cada tribo. É um fato que, se você for ver, não é nada que te ajude na vida cristã, saber que a tribo, sei lá, de Judá tinha 76.500 pessoas. Mas, para mim, é uma forma de me aprofundar no estudo bíblico, enfim, é uma coisa meio pessoal. Mas eu posso fazer um blog ou um texto só sobre o meu diário espiritual, se vocês quiserem. Algumas pessoas me perguntaram também qual que é a Bíblia que eu uso. Eu uso a Bíblia da mulher, ela já tá bem velhinha, tá caindo aos pedaços. Coitada, uma situação. Mas é uma Bíblia que eu quero passar para minha filha, se eu tiver alguma filha. Eu fiz várias anotações nela, ela tá toda rabiscada. E eu acredito muito em rabiscar a Bíblia. Tem gente que acha que não é legal, que não é bacana. Eu acredito muito no estudo intencional, e para mim estudo intencional precisa ter rabiscos. Então aqui a minha Bíblia ela tem escritos, enfim. Essa Bíblia ela é na versão revista e atualizada, mas eu uso muito também a versão online da Nova Versão Internacional, que é uma linguagem mais fácil de entender. Bom, esse foi mais ou menos ficou super comprido. Só a parte sobre devocional. Se vocês tiverem ainda mais alguma dúvida, eu posso responder em outro vídeo, fazer um post só sobre isso. Eu já tenho um post no Graça sobre isso, se vocês quiserem checar. Eu vou colocar o link também na descrição. PS, parênteses. Eu queria muito fazer uma espécie de e-book, ou uma coisa que fosse por e-mail todos os dias, não sei. Um devocional de 30 dias, no qual eu escreveria um devocional, a gente iria na palavra, e eu traria umas partes mais práticas para vocês. Vocês têm interesse nisso, de que eu escreva um e-book devocional de 30 dias? Se isso for algo que for do interesse de vocês, que vocês acham que vai ajudar na leitura de vocês, no momento devocional, me falem nos comentários, e aí eu vou começar a escrever ele, então.